Boa noite. Hoje trataremos da relatividade da coisa julgada em matéria tributária, tá? Primeiro, sobre o aspecto da legalidade, não há tributo sem lei. Portanto, o que gera o tributo, primeiro, é a previsão legal de uma situação ou de um fato jurídico tributário, tá? E também, por consequência, a substituição tributária, isto é, a prática pelo contribuinte do fato gerador previsto em lei ou da situação jurídica em que ele se encontra, tá? Que uma vez concatenado entre a norma e o fato, isso gera uma obrigação tributária principal. Isso aí dá seu nome de subsunção tributária, tá? A coisa julgada nada mais é do que um fenômeno jurídico processual de que a coisa, uma vez decidida e ter corrido o prazo recursal, ela se torna imutável, ou seja, não suscetível de alterações, excepcionalmente através de ação rescisória em determinadas situações, tá? Bom, então ela se torna imutável. Então, tanto o aspecto formal, que é o aspecto processual, tanto quanto o aspecto material, que é em relação à situação de mérito da decisão, tá? Bom, existe uma situação bastante interessante, por exemplo, em que A e B são contribuintes em tese de um determinado tributo, tá? O A e o B entram alegando a inconstitucionalidade de tal exação tributária, tá? A nível de primeiro grau, tá? O A, tanto para A como para B, tá? Eles obtêm a decisão de que o tributo, em tese, ele é inconstitucional, tá? O tributo é inconstitucional, tá? Mas, por exemplo, em relação a B, a Fazenda Pública entra com recurso e vai até o Tribunal Constitucional, através de um recurso extraordinário. Nesse Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal Federal, lá há a decisão de que esse eventual tributo ele é constitucional, tá? Então aí nós teremos uma decisão, uma questão jurídica bastante interessante, em que para A o tributo ele será inconstitucional com trânsito julgado e para B ele será constitucional, tá? Ferindo o princípio da isonomia jurídica, tá? Daí se obtém, por exemplo, a natureza jurídica do tributo, tá? O direito tributário é um direito de ordem pública, tá? Um direito de ordem pública, portanto, ele é um direito que ele é indisponível, tá? Ou seja, as partes não podem dispor do direito tributário, ou seja, uma vez ocorrido o fato gerador, nenhuma das partes, nem o contribuinte nem o fisco pode dispor da cobrança desse tributo, salvo se a lei assim o permitir, tá? Então ele é disponível. No direito privado há direitos, salvo exceções, há direitos disponíveis, tá? Entendeu? Mas no público não. No público o direito está adstrito especificamente às previsões legais, tá? Então, partindo desse pressuposto, teremos uma situação bastante interessante, né? Como já é efetivado. Em relação a teremos um tributo inconstitucional, em relação a B, teremos um tributo constitucional, tá? Mas considerando que quem diz se um tributo é constitucional ou não, no final de todo o processo judicial, é o Supremo Tribunal Federal, tá? Uma vez então, esse tributo declarado que ele é constitucional, certo? Constitucional, ele gera efeito para todos os demais tributos efetivamente específicos dessa mesma natureza, tá? Portanto, porque não pode haver, por exemplo, tributo inconstitucional para o A, para o contribuinte A, e constitucional para o contribuinte B. Ou seja, o tributo é ou não constitucional, é ou não inconstitucional para todos os contribuintes que praticaram esse fato gerador ou se encontraram nessa situação jurídica tributária, tá? Então aí aqui não há o que se falar, por exemplo, em coisa julgada. Por quê? Porque contra inconstitucionalidade ou constitucionalidade não há coisa julgada, tá?
em se tratando de princípios de tributos de cobrança sucessiva, tá? De cobrança sucessiva, ou seja, aqueles tributos que se perpetuam no tempo, tá? Não pode se alegar coisa julgada, por exemplo, em relação à matéria inconstitucional, certo? Se o Tribunal Constitucional declarar a inconstitucionalidade de um tributo, não se pode, nem em matéria rescisória, se alegar a eventual coisa julgada, porque não há coisa julgada contra situação inconstitucional, tá? Que é uma norma de ordem pública. Ademais, a decisão judicial, ela é a de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, ela é o quê? Ela é meramente declaratória, ou seja, ela declara a existência de um tributo constitucional ou de um tributo inconstitucional. Eu estou falando isso já em sede de tribunal do STF, em Tribunal Superior, tá? Então, daí, eventualmente, não há de se alegar coisa julgada. E se tratando, por exemplo, como seria o recurso, por exemplo, eventualmente se cobraria de A que foi declarado inconstitucional? Sim. Por quê? Porque houve decisão posterior, em norma de ordem pública, tá? Declarou esse tributo constitucional, tá? Então não é coisa... Primeiro, não é coisa... O princípio, então vamos lá. Quem gera o tributo? É o fato gerador, tá? É a consumação do fato gerador no mundo material, tá? Então, então não há como se alegar coisa julgada, tá? Coisa julgada quando em relação a uma inconstitucionalidade, tá? Porque aí é por quê? Porque aí a primazia da lei, da norma jurídica, tá? Mesmo que isso seja feito em norma, eventualmente toda decisão judicial, ela tem por base o quê? Tem por base uma análise de hermenêutica, ou seja, uma análise de interpretação, tá? Então, essa relatividade, ou seja, essa relatividade de coisa julgada em matéria tributária, que é de um direito de ordem pública, portanto indisponível, não há coisa julgada quando a decisão alterar eventuais decisões em graus inferiores, ou seja, em graus de primeiro grau, tá? Então, essa é a questão da relatividade. Mas agora, eventualmente, tem que haver o quê? Uma análise da questão dos efeitos jurídicos dessa declaração pelo Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade, tá? Se é o quê? Se ela é o efeito desde então, tá? Ex nunc, se há uma decisão que o determine até que ponto, o ex tunc, desde então, ou seja, desde a declaração desse o fato gerador, desde a origem, certo? Ex tunc, tá? Então essa é a questão bastante interessante, tá? Que eu acho que aí é o princípio porque nós dizemos eventualmente, né? Eventualmente não. Sim, um Estado democrático de direito, tá? De direito, tá? Onde deve haver a primazia da lei, tá? A primazia da lei. E então não se pode, por exemplo, alegar contra a decisão. Não se pode alegar coisa julgada, por exemplo, em relação a B, por exemplo, que declarou o tributário constitucional, né? Ele não pode alegar coisa julgada porque em relação a que declarou inconstitucional, tá? Porque daí nós teremos duas decisões antagônicas, certo? Então tá, seria isso aí. Muito obrigado e boa noite.